Boa noite, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias, glórias a Jesus. Passando aqui para dizer a vocês que para a semana nós teremos live a partir de segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero deixar uma mensagem da parte do Senhor, aleluia, para os vossos corações. Louvado seja Deus, que está em João capítulo 2, que vem nos dizer assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada, aleluia, a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos, e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aleluia, amadas e amados. Aqui a gente vê, amados, que estava acontecendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um casamento. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Mas, de repente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, falta vinho nessa festa. Diz a palavra do Senhor que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, chega e transforma essas águas aqui em vinho, porque o vinho simboliza a alegria. O povo estava alegre. Com a falta do vinho, o povo ia ficar triste. Mas Jesus transforma as águas em vinho. Glória a Deus. Diz a palavra que aquele mestre-sala, quando ele prova a água feita vinho, ele não sabe que aquele vinho ali foi feito daquelas águas que foram colocadas ali naquelas talhas. Louvado seja Deus, aleluia. E ele acha o vinho tão bom, com um sabor tão maravilhoso, que ele chama o esposo. E ele diz, que ele havia colocado o vinho inferior primeiro, sendo que eles colocavam o inferior no final da festa. E ele diz: Você coloca o inferior primeiro e agora no final é que vem nos oferecer o bom vinho. Era como se ele quisesse constranger esse esposo. Era como se ele quisesse, amadas e amados, envergonhar esse dono de casa aqui. Sabe? Era como se ele quisesse dizer assim: até agora, quando ele fala, até agora você oferece o vinho inferior, e agora é que você vem nos oferecer o bom, que já está no final. Ele diz: todo homem
põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? E a palavra vem nos dizer que Jesus principiou, aleluia, começou ali fazendo seus milagres aqui nessas bodas de casamento. Eu quero dizer a você que aquele que tentar se levantar para lhe constranger, aleluia, o Senhor, ele vai envergonhar, ele vai abater. Ele não vai deixar você ser constrangido, ser confundido, ser envergonhado. Porque Deus, aleluia, é na sua vida. Deus, ele está nesse cenário. Ainda que a luta esteja grande, difícil, ainda que esteja difícil de você manejar esta situação, lidar com esta situação, Deus está no controle de tudo. Por onde Jesus passa, algo tem que acontecer. Jesus, ele estava aqui com sua mãe e os seus discípulos. Ele não deixou este homem ser envergonhado, ele não deixou este homem ser confundido, ser abatido, ser constrangido, não. Jesus, ele logo ali, ele transforma essas águas em vinho para que nada acontecesse ali de errado nesta festa de casamento. Deus está no meio da tua família. Deus está no centro do teu casamento. Deus está na tua casa. Aleluia. Deus, ele vai constranger quem tentar lhe constranger. Deus, ele vai envergonhar quem tentar lhe envergonhar. Creia nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele não gosta de nada errado. Deus, ele não gosta de nada fora do lugar. Deus, ele não deixa. Deus, ele é sempre com aqueles, aleluia, que fazem a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por onde Jesus passava, Jesus, ele sempre, aleluia, consertava o que estava errado, o que estava torto. Quem estava em pecado, ele dizia perdoe. Quem estava em adultério, ele dizia deixa. Quem estava com a mulher dos outros, ele dizia deixa esta mulher que não é sua. Aleluia. Deus, ele sempre, aleluia, na pessoa do Senhor Jesus, ele sempre estava fazendo um milagre ali por onde ele passava, amados. E ele passa na sua casa hoje. Ele passa no meio da tua família hoje. Ele visita a tua saúde hoje. Aleluia. Ele quebra este laço. Ele quebra esta lança. Ele corta a laça, ele quebra a lança, ele joga os carros no fogo, mas ele não te deixará confundido. Glórias a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor. Deus, ele é bom o tempo todo o Senhor, ele é bom, aleluia. Glórias a Jesus, louvado seja Deus. Deus ainda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus ainda ia passar ali pelo templo. Glórias a Jesus, Deus ainda na pessoa do Senhor Jesus, ainda ia resolver colocar coisas no lugar ali naquele templo. Jesus ia dar uma passada naquele templo porque as coisas estavam fora do lugar. Mas ele começa aqui por este casamento, por estas bodas. Porque o Senhor, ele é com a família. A gente vê que quando chega no versículo 13, ele diz, aleluia, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subia a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Jesus chega no templo e está aquela bagunça, aquela desordem na casa do Senhor. E diz a palavra, aleluia, no verso 15, ele diz, tendo feito uma azorraguem de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, aleluia, e derrubou as mesas. Jesus não quis aquele dinheiro ali no altar, aquele dinheiro sujo, né? Quantas coisas sujas estamos vendo em cima do altar. Quantas coisas sujas estamos vendo na casa de Deus, mas ele vai passar uma vassoura santa. Ele vai passar uma vassoura santa limpando, aleluia, a casa dele, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Verso 16, ele dizia aos que vendiam pombos, ele diz, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Aleluia. Quantos hoje estão negociando na casa de Deus? Quantas igrejas hoje viraram comércio? Quantos altares hoje, aleluia, viraram comércio? Já não é mais um santuário santo, aleluia, mas o Senhor está de olho em tudo. O Senhor passou por esta festa, não deixou o homem ser constrangido, o dono da casa, aleluia, louvado seja Deus, e passa no templo também organizando tudo, aleluia, e diz a palavra, e os seus discípulos lembraram-se, louvado seja Deus, aleluia, lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele não quer templo sujo. Deus, ele não quer templo sujo. A minha vida tem que estar limpa, correta diante do Senhor. Aleluia, o altar do Senhor também, que é o nosso coração, tem que estar limpo. Mas também o templo feito por mão de homem tem que estar limpo, tem que estar organizado, tem que estar adornado. Não é todo mundo que prega, não é todo mundo que ora, não é todo mundo que é colocado na frente da obra para fazer a obra de Deus. Tem que ver quem está com a vida no altar. Não é essa bagunça de hoje que nós vemos aí. Aleluia. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, aleluia, que sinal nos mostra para fazerem isto? Jesus respondeu e disse, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias, porque a visão deles estava na terra, não era espirituais, era carnais. Disse, em 46 anos, né, foi levantado esse templo, aleluia. Salomão durou 46 anos levantando esse templo, aleluia, louvado seja Deus. E tu diz que levanta em 3 dias, ele estava falando do corpo. Ele estava falando que ele ia morrer e que em 3 dias ele ressuscitaria. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de que ele dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Aleluia, porque dentro de 3 dias Jesus ele morreu e ressuscitou. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos o conhecia. Jesus não confiava em todos, amados. Não confia em todos. Deus, ele lhe dá sinais de quem presta e de quem não presta. Deus, ele lhe dá sinais de quem é servo e de quem não é servo. Deus, ele lhe dá sinais de quando a mulher é direita, de quando o homem é direito, de quando a mulher não presta e quando o homem não presta. Deus, ele lhe dá sinais, amados. Aleluia. E quando Deus, ele conhece, ele vê que são pessoas que servem a ele, pessoas que têm um coração íntegro. Deus, ele cuida como ele cuidou aqui, aleluia, ele não deixou aquele esposo ser envergonhado e ser confundido, aleluia, Jesus, ele não confiava em todos, aleluia, porque ele sabia quem estava à volta dele, amados. Não confie em todos que estão em sua volta. A palavra é bem clara no 24, aleluia, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos o conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, nossas vontades. Deus, ele nos conhece, amados. Aleluia. Não confie em todos. Deus, ele é contigo, ele é na tua casa, ele é na tua vida para te dar a vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, soberano Deus e eterno Pai. Coloco esta palavra diante de ti. Coloco este vídeo diante de ti. Cada vida, cada pessoa, Pai, cada amigo, cada visitante, cada inscrito que vai passar por aqui. Pai, fala a cada coração, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toma, Pai, esta obra em tuas mãos e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.